Olá, vamos direto ao ponto com um tema fundamental: arquitetura de containers. A gente vai focar nas duas ferramentas que dominam esse universo, o Docker e o Kubernetes. A ideia aqui é passar pelos conceitos mais importantes, aqueles que são essenciais para gabaritar questões de concurso. Olha só o nosso roteiro. A gente começa com aquela diferença clássica entre containers e máquinas virtuais. Depois, a gente mergulha no Docker para entender o que é e quais são seus componentes. Na sequência, a gente vê por que precisamos de orquestração e, claro, vamos detalhar o Kubernetes. E no final, um resumo com tudo que é crucial para a prova. Certo. Vamos começar pela base de tudo, o container. Entender bem o que ele é e, principalmente, no que ele se diferencia de uma máquina virtual, isso não é só o primeiro passo. É um tema que vive caindo em prova. Então, a grande sacada do container é a seguinte: ele é um jeito muito mais inteligente de virtualizar. Em vez de simular uma máquina inteira, com hardware e tudo, como faz uma máquina virtual, o container virtualiza o próprio sistema operacional. Ele basicamente aproveita o kernel do sistema hospedeiro e cria um espacinho isolado só para a aplicação. É por isso que ele é tão, mas tão leve e rápido. Agora, essa tabela, ela é ouro puro para questões de múltipla escolha. Vamos dar uma olhada. No isolamento, o container usa namespaces, que são como divisórias lógicas dentro de um mesmo sistema. Já a VM usa um hipervisor, um software pesado que cria uma máquina inteira do zero, com sistema operacional próprio. Essa diferença explica todo o resto da tabela. O overhead, que é o consumo de recursos, é bem menor no container. A velocidade de inicialização é muito maior, coisa de segundos. O tamanho do pacote é minúsculo em comparação. E tudo isso resulta na principal vantagem: a altíssima portabilidade. Beleza. Com o conceito de container bem claro, vamos falar da ferramenta que fez tudo isso explodir, que tirou a tecnologia do nicho e colocou na mão de todo mundo: o Docker. É fundamental entender isso. Docker não é sinônimo de container. Docker é a plataforma, é todo o ecossistema de ferramentas que torna o uso de containers algo prático, fácil e eficiente. Ele cuida de tudo, de empacotar a aplicação até distribuí-la e executá-la em qualquer lugar. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente como o Docker funciona. É uma arquitetura cliente-servidor. De um lado tem o client, que é onde a gente digita os comandos, tipo Docker Run. Esses comandos vão para o Docker Daemon, que é o motor, o cérebro da coisa toda. É ele quem constrói as imagens, executa os containers e conversa com o registry, que é basicamente um repositório onde as imagens ficam guardadas. Para trabalhar com Docker, a gente precisa conhecer as peças desse quebra-cabeça. São três conceitos que formam o fluxo de trabalho principal: imagem, container e Dockerfile. A imagem é o começo de tudo. Pensa nela como um pacote estático, uma foto, um molde. Ela tem tudo que a aplicação precisa para rodar: o código, as bibliotecas, as configurações, tudo empacotado e pronto para usar. E aqui está a diferença crucial, o pulo do gato. Se a imagem é o molde, o container é a instância viva, é a aplicação rodando de verdade, criada a partir daquele molde. A partir de uma única imagem, a gente pode criar dezenas, centenas de containers idênticos. E como que a gente cria uma imagem? Usando um Dockerfile. Ele é literalmente um arquivo de texto, é a receita do bolo. Lá dentro a gente escreve o passo a passo de todos os comandos que o Docker precisa executar para montar nossa imagem. E o ecossistema Docker vai além. Tem o Docker Compose, ótimo para rodar aplicações com vários containers na mesma máquina. Tem o Docker Swarm, que é a solução nativa do Docker para orquestração em larga escala. E o Docker Hub, que funciona como se fosse o GitHub, só que para imagens Docker. Ok, rodar um container é bem simples, mas e as aplicações de hoje em dia? Elas não têm um container, elas têm dezenas, às vezes centenas, todos precisando conversar entre si. Gerenciar isso na mão é impossível. E aí que a gente precisa falar de orquestração. Essa é a pergunta de $1 milhão. Como garantir que todos eles estão funcionando? Como fazer a aplicação crescer se a demanda aumentar? Como distribuir o tráfego entre eles? A resposta para tudo isso é uma só: orquestração. Pensa num maestro regendo uma orquestra. Isso é a orquestração. É um sistema inteligente e automatizado que cuida de todo o ciclo de vida dos containers. Ele decide onde cada um vai rodar, monitora se estão saudáveis, substitui os que falham, gerencia a rede, enfim, ele faz todo o trabalho pesado. E esse diagrama aqui mostra bem esse papel central do orquestrador.
Ele fica ali no meio, coordenando tudo, alocando recursos, fazendo balanceamento de carga, monitorando a saúde dos serviços e escalando tudo para cima ou para baixo conforme a necessidade. E quando o assunto é orquestração, hoje em dia um nome se tornou o padrão absoluto da indústria. Vamos falar sobre ele, o Kubernetes. Se a orquestração é a arte de reger, o Kubernetes, ou o K8s para facilitar, é o grande maestro. Ele foi criado lá no Google, mas hoje é um projeto de código aberto gigantesco. É a solução mais completa e robusta que existe para gerenciar aplicações em containers em grande escala. O Kubernetes trabalha com o conceito de objetos. A gente basicamente descreve o estado que a gente quer e o Kubernetes se vira para tornar aquilo realidade. Os mais importantes para saber são pods, que são a menor unidade que ele gerencia, services, que expõem os pods na rede, e os vários sets. O Replica Set, por exemplo, garante que sempre vai ter um número X de cópias do seu pod rodando. Já o Daemon Set garante que cada máquina do seu cluster vai ter uma cópia daquele pod específico. E aqui, muita atenção, porque este é um conceito fundamental para a prova. No mundo Kubernetes, a gente raramente gerencia um container sozinho. A menor pecinha do Lego, a unidade fundamental, é o pod. Um pod é um invólucro que contém um ou mais containers e garante que eles rodem juntos na mesma máquina, compartilhando a mesma rede e o mesmo armazenamento. Certo, mas quem é que, na prática, em cada máquina, garante que os pods estão rodando como deveriam? Esse agente é o Kubelet. Ele é um programinha que fica rodando em cada nó, em cada máquina do cluster, e a função dele é conversar com o cérebro do Kubernetes e garantir que os containers dentro dos pods daquela máquina estejam de pé e saudáveis. Ufa, foi bastante informação, né? Então, para fechar, vamos fazer um resumo bem direto, pensando exatamente no formato de uma questão de concurso, para fixar os conceitos mais importantes. Então, para a gente resumir de vez, o que é o Kubernetes? Se uma prova perguntar, a resposta tem que estar na ponta da língua. A resposta de livro é essa, uma plataforma de código aberto que automatiza, escala e gerencia aplicações em containers. Basicamente, ele faz a orquestração. Mas o que o Kubernetes realmente entrega, e que é o mais importante de lembrar, são duas coisas. Uma altíssima resiliência, ou seja, a capacidade de se recuperar de falhas sozinho, e uma escalabilidade imensa, para a aplicação crescer junto com a demanda. É para isso que ele existe, e esses são os conceitos que realmente importam.